Audiobook do livro Dylan e Meg, Quando o Amor é o Destino. Capítulo 10. Voltei para casa na quinta-feira, mas não avisei a Liv. Passei o fim de semana trancada no meu universo particular, tentando juntar os cacos de mim mesma. As semanas seguintes trouxeram o inevitável. Liv preocupada com meu súbito distanciamento. Insistia em me arrancar do casulo. No sábado, passou o dia na minha casa. E ela foi irredutível. Queria que fôssemos a uma boate. Eu hesitei, mas acabei cedendo, ao perceber em seus olhos a dúvida, a pontada de desconfiança diante da minha ausência cada vez mais evidente. E lá estava eu na boate. As meninas me acolheram com abraços e gritos animados. Faziam apenas 3 semanas, mas parecia uma eternidade desde a última vez que eu vi o Dylan. Tentei fingir que não esperava por ele, mas era mentira. Eu sabia lá no fundo que ele viria. E veio. Ele entrou com uma mulher deslumbrante ao lado. E quando seus olhos encontraram os meus, ele congelou. Por um instante o tempo parou, mas no segundo seguinte, ele desviou o olhar e fingiu que eu era só mais uma qualquer naquela multidão pulsante. Não me cumprimentou, não disse nada, ignorou-me com a frieza de um estranho. Achei infantil, imaturo, mas mesmo assim, meu peito ardeu de ciúmes. Eu nunca tinha sentido aquilo, nunca. Mas ver aquela mulher agarrada a ele, pendurada em seu pescoço como se ele fosse propriedade dela, me corroeu por dentro. Quando ele a beijou bem na minha frente e me lançou aquele olhar enigmático, algo em mim se quebrou. Meu ciúme, embora silencioso, era feroz, mas o da Liv era escancarado. Bastava olhar para ela para ver a tempestade prestes a se formar. Se pudesse, teria voado no pescoço da tal supermodelo. Reclamava, bebia, lamentava, e eu suportava calada, sufocando meu próprio turbilhão. Entre goles e olhares furtivos, eu e Dylan nos cruzávamos em silêncio. Nossos olhos falavam, mesmo quando nossas bocas se negavam. Até que Liv desapareceu e eu fui procurá-la, cambaleante de bebida, tropeçando em mim mesma. Na saída do banheiro, esbarrei nele, literalmente. Um tropeço que poderia ter sido proposital, mas não foi. Você está bem? Ele perguntou, a voz preocupada ao ver meu estado. Se eu tô bem? Eu tô ótima. E você também, né? Cadê a sua supermodelo? Ele riu. Aquele riso que sempre me fazia derreter. Mas dessa vez me deu raiva. Por acaso, você está com ciúmes? O pretensioso, convencido, irritante, irresistível Dylan estava ali. O Dylan que eu odiava. O Dylan que eu não conseguia resistir. Raiva, desejo, ciúme, amor. Tudo se misturava num coquetel explosivo dentro de mim. Ciúmes. De você. Dylan. Você é um canalha, Dylan. Canalha? Foi você que me mandou desistir. Algo em mim estalou. Fui tomada por um impulso estranho, quase histérico. Canalha, galinha, casca sem conteúdo. As palavras ecoaram mais alto do que eu pretendia. E ele me segurou pelos braços, tentando me conter. Quer parar com esse show? O que deu em você, Meg? Você bebeu demais, tá? As palavras me faltaram. E ele me calou. Com um beijo. Foi rápido, apressado, ardente. Me prensou contra a parede. Seus braços ao meu redor, sua boca na minha. Então eu senti um gosto doce. Um gosto que não era meu. Gloss de morango. Minha repulsa veio como um soco. Era o gosto dela. Juntei todas as minhas forças e o empurrei, desferindo um tapa com tanta força que me assustei. Ele ficou ali, estático. Como se atreve a me beijar? Com essa boca com gosto de gloss de morango.
Passei por ele limpando a boca, indignada, enojada. Não por ele, por mim, que ainda desejava ele. Encontrei Liv ficando com um cara qualquer. Avisei que estava indo embora, mas ela mal notou, afogada em álcool e distrações. Peguei um táxi. A cidade girava como minha cabeça. No banho deixei água quente, tentar apagar a noite desastrosa. Mas nada limpava o gosto daquele beijo. Eu só conseguia pensar numa coisa. Eu deveria ter ficado em casa. Na manhã seguinte, minha cabeça latejava como se alguém martelasse por dentro do meu crânio. O gosto amargo da noite anterior ainda escorria pela garganta. E junto a ele, o arrependimento. Se eu estivesse sóbria, jamais teria me exposto daquela maneira. O vexame me assombrava como uma sombra espessa. Peguei o celular com as mãos trêmulas e disquei o número dele. Cada toque parecia uma eternidade. Oi, Meg. Oi, Dylan. Eu só liguei para pedir desculpas por ontem. Eu não sei o que deu em mim. Eu sei o que foi. Você estava com ciúmes. E eu não deveria estar, não é? Fui eu que impediu para você desistir, para me esquecer. E você fez o que eu pedi. Ela é linda, Dylan. Tem tudo a ver com você. Houve um breve silêncio antes da resposta dele. E veio carregada de uma sinceridade desconcertante. Eu não desisti de você, Meg. E também não te esqueci. A Flávia é linda, inteligente, divertida. Mas ela tem um defeito. Qual? Ela não é você. Naquele instante, meu corpo inteiro derreteu. Era como se o coração, até então encolhido, pulsasse de novo com vida. Ele ainda gostava de mim. Ele ainda pensava em mim e aquilo, por mais errado que fosse, me fez sorrir por dentro. Meg. A voz dele me chamou de volta. Eu havia mergulhado em um silêncio, submersa naquela confissão inesperada. Tô aqui. Eu só... não sei o que dizer. Diz que vai ficar comigo e pronto. Dylan, não é tão fácil assim. A irritação dele veio na mesma hora, como um trovão cortando o céu. Tá bom então, Meg. Era só isso que você queria? Era te pedir desculpas pelo tapa. Tapa de amor não dói, baby. Como ele poderia fazer uma piada daquilo? Daquele momento de dor, de descontrole, de tudo que transbordou de mim sem filtro. Desliguei o telefone com a garganta apertada. Minutos depois, o celular tocou de novo. Era Liv. Atendi já esperando o que viria. Um discurso sobre a Flávia, depois sobre o Dylan, e então sobre como o universo era injusto com ela. Eu não aguentava mais. Liv, você precisa de ajuda. O quê? Existe um grupo para mulheres que amam demais. Você deveria procurar. Você tá dizendo que eu sou doida? Eu tô dizendo que só você não percebe o quanto está no limite. Você o ama há 5 anos, Liv. E ele já deixou claro que não sente o mesmo, mas você insiste em viver essa novela sem fim. Isso não é amor, é autodestruição. Eu tô dizendo isso porque eu me importo com você. Você tá dizendo que eu sou louca? Eu achei que você fosse minha amiga, mas não, você quer que eu vá pra um grupo de mulheres surtadas. Vá à merda, Meg! Aquilo era o primeiro estágio da negação, eu sabia. O amor do Dylan era como uma droga. E eu havia experimentado. Agora eu entendi o vício. E morria de medo de acabar como ela, obcecada, cega, consumida. As semanas seguintes foram de silêncio. Olivia, mestra em cultivar mágoas, fez questão de manter distância. O vazio que ela deixou ao meu redor me sufocava. Mesmo que parte de mim soubesse que fiz o certo. Então, naquela mesma semana, Pedro me ligou, convidando-me para o seu aniversário. Lívia, claro, não me chamou. Eu não queria ir sozinha. Liguei para Isa. Oi, Meg. Quanto tempo? Como você tá? Minha voz tremeu. Eu me sentia tão só. Eu precisava desabafar com alguém que não fosse sombra do Dylan. Isa, topa aquele japonês? Prometo que dessa vez não fujo no meio do jantar. Topo. Prometo que não levo o Dylan. Nos encontramos no restaurante. Era como respirar depois de estar submersa por dias.
Falei sem parar. Expus tudo que guardava pra mim, tudo que me corroía por dentro. É isso, Isa. Eu tô apaixonada por ele. E é assustador porque eu nunca me apaixonei antes. Mas sei que a Liv não tá bem. Ela nunca esteve. Isa disse com tranquilidade quem observa de fora há muito tempo. Mas agora tá pior. Eu tentei ajudar, juro, eu tentei. Eu falei do grupo, tentei abrir os olhos dela. E ela me mandou ir a merda. Desde então, quase nem fala mais comigo. Ela é cega por ele. A pergunta escapou de mim antes que eu pudesse contê-la. E ele? Como é que ele tá? Risa respirou fundo, baixando os olhos antes de responder. Assim, aparentemente normal, né? Não fala mais de você, né? Mas ficou visivelmente abatido depois daquele dia. Especialmente depois que você disse que não sentia nada e que era só atração física. Aquelas palavras me acertaram com força. Eu havia mentido para ele. E agora aquilo também me machucava. Por que mentiu pra ele? Isa me encarou com aquela expressão que cortava todas as minhas defesas. Por causa da Liv. Ele tá com a Flávia? Quem? Semana passada ele estava com a Débora. É o Dylan, Meg. Suspirei, sentindo aquele nome pulsar dentro de mim como uma ferida ainda aberta. Eu sei. Ele é mulherengo. E isso me deixa louca. Louca de raiva, Isa. Isa sorriu de leve, com o ar de quem sabia mais do que dizia. Se você estivesse com ele, talvez não fosse mais assim. Ah, Isa, um homem mulherengo é sempre mulherengo. Não subestime um homem apaixonado. Aquelas palavras ficaram no ar como um eco lento. Você acha que ele ainda gosta de mim? Amanhã, na festa do Pedro, você pode descobrir. Como? Ficando com ele. Não posso, a Liv vai estar lá. Minha opinião eu já dei, né? Você vive colocando a felicidade dela na frente da sua. Mas e você, Meg? Quando você vai se escolher? Ela tinha razão. E no fundo eu sabia. Por mais que eu desejasse gritar meus sentimentos, eles ficavam sempre presos, amarrados à culpa. No sábado me arrumei na casa da Isa. A casa do Pedro estava iluminada, cheia de risos, pulsava vida, música vibrava no ar. E por um instante me senti parte de tudo. Dylan estava lá, sozinho, e ainda assim inalcançável. Não tive coragem de me aproximar dele. Liv, como um imã inevitável, colou em mim. Passamos boa parte da noite juntas. E eu fingia que nada me incomodava, mas meus olhos traíam minha alma, procuravam por ele. Ele me olhava de volta com aquele jeito que só ele tinha. Discreto, intenso, como se me observasse por dentro. Então Liv se afastou por uns minutos. Foi o suficiente. Ele veio. Meu coração acelerou como uma avalanche em queda livre. Não sabia se corria ou se ficava. Quero conversar com você. Agora não, Dylan. Meg, por favor. Tentei sair, me esquivar da tensão que nos cercava. Mas ele segurou meu braço com firmeza. Naquele toque havia algo de súplica. Foi então que eu vi Liv ao longe, vindo em nossa direção. Os olhos dela, ao nos ver juntos, se apertaram em algo entre ciúmes e raiva. Liv tá vindo pra cá. Sussurrei como se aquilo fosse um sinal de alerta. Mas Dylan apenas apertou o maxilar, respondendo entre os dentes. Eu não tô nem aí pra ela. A voz dela nos cortou como um raio. Eu preciso conversar com você. Ele fechou os olhos por um segundo, como se aquilo fosse um déjà vu de uma história que ele não queria mais repetir. Ele virou o rosto lentamente para ela, como quem acorda de um sonho abrupto. Oi, Olivia. Naquele instante percebi que eu estava sobrando. O lugar que me pertencia na cena havia se dissolvido. Dei um passo para trás e os deixei a sós. De longe eu os observei. Eu não consegui ouvir nada, mas seus gestos falavam alto. Liv tentou tocá-lo, acariciar seu rosto, com um gesto carregado de ternura e desespero. Depois o abraçou. Meu coração gelou. O medo que me rondava há tempos finalmente me alcançava. Ele passou a mão no rosto dela com suavidade. E por um momento achei que fosse beijá-la. Eu quis desviar o olhar, mas fiquei ali petrificada. Então, inesperadamente, ele a soltou. E Liv se virou e caminhou para fora da festa. Corri atrás. Liv, espera! Acabou, Meg.
Ele disse que tá apaixonado por outra, que tá tentando fazê-la entender que a ama de verdade. Aconteceu o que eu sempre temi. Ele tá amando outra. Seus olhos estavam vermelhos, sua alma em ruínas. Liv, calma. Vamos pra minha casa, tá? Ela se virou pra mim desfigurada pela dor. O que ela tem que eu não tenho, Meg? Liv, ninguém controla o coração. Por que ele não me ama? Ela gritou quase como um pedido ao universo. Eu dei tudo pra ele, todo o meu amor. Eu dei anos da minha vida. Eu vou pegar minha bolsa, espera aqui, não sai daqui, ok? Ela assentiu em silêncio, como se não tivesse forças para mais nada. No caminho até onde estava minha bolsa, dei de cara com Dylan. O que você fez? A Liv está aos prantos. Ele respirou fundo, a expressão tensa. Eu disse a verdade, que não quero mais ficar com ela, porque estou apaixonado. Você não deveria ter dito assim, Dylan. Ela precisava ouvir. Ela vive se iludindo, Meg. Eu precisava ser claro. Aliás, se fosse por mim, eu teria dito que estou apaixonado por você. Olhei em volta aflita. Shhh, fala baixo, Dylan. Agora não é hora para isso. Eu vou levá-la para casa. Quando eu voltei ao banco, Liv já não estava mais lá. Liguei 1, 2, 5 vezes, sem resposta. E depois, celular desligado. O aperto no meu peito virou desespero. A festa continuava e de todos ali, apenas eu parecia realmente me importar com a Liv. Um pouco mais tarde, Dylan veio em minha direção. Seus olhos estavam dilatados de pânico. Meg, é a Liv. Me ligaram do celular dela. Encontraram ela caída na boate. Parece que bebeu demais. Levaram ela para emergência. Vem comigo. Ele estava visivelmente abalado. Não havia raiva em mim, só medo. Medo do que o amor cego podia fazer com alguém. No hospital, um médico nos tranquilizou. Ela havia tido como alcoólico, mas já podia ir para casa. Levamos ela para o meu apartamento. Ela ainda chorava. E entre o soluço implorou. Dylan, não vai embora, por favor. Ele assentiu em silêncio. Eu preparei o quarto de hóspede para os dois. E fui para o meu quarto, tentando ignorar a dor de tê-lo dormindo ao lado de alguém que o amava, desesperadamente. Mas o sono não veio. Fiquei encarando o teto até que a porta se abriu devagar. Era ele. Como é que ela tá? Dormindo. Ele sentou na beira da minha cama. Meg, eu não disse aquilo para magoá-la. Só queria que ela entendesse que acabou. Eu sei, Dylan. Mas já tá quase de manhã. Você deveria ir embora. A Isa me contou que você jantou com ela e disse que está apaixonada por mim. Senti o sangue sumir do meu rosto. Isa não tinha direito, não assim. Ele continuou, a dor e o desejo misturados no olhar. Como você consegue sentir algo por mim e mesmo assim me afastar? Não é fácil, Dylan. Ele se deitou ao meu lado, tão próximo que eu podia sentir sua respiração, aquecendo a minha pele. Seus olhos verdes intensos e profundos pareciam mergulhar dentro de mim, atravessando camadas que nem eu mesma conhecia. Então, como se todo o universo tivesse silenciado em torno daquele instante, nossos lábios se tocaram e se buscaram com fome de quem espera por algo há muito tempo. Dylan deslizou sobre as cobertas e no calor daquele abrigo compartilhado, nossos corpos se encontraram. Não havia mais espaço para palavras, só sensações, desejos. Por um momento esqueci tudo, inclusive que a Liv estava ao quarto ao lado. A única verdade era aquela. Eu o queria de todas as formas, porque ele também me queria e isso nos colocava em um lugar onde o amor e a entrega pareciam inevitáveis. Seus toques foram se tornando mais íntimos, mais intensos, e meu corpo reagia como se finalmente tivesse encontrado seu caminho. Era como se cada carícia dissolvesse meus medos, me puxasse para um lugar onde só existia o agora. Mas então, no instante em que ele começou a me penetrar, uma dor sutil, física e emocional me arrancou daquele torpor doce. Dylan, não. Eu não quero perder minha virgindade assim. Não com a Liv no quarto ao lado, isso tá muito errado. Me desculpa, Meg. É que você me deixa completamente fora de mim. É melhor você ir embora, Dylan. Ele assentiu em silêncio,
Lançou-me aquele olhar travesso carregado de malícias e ternura ao mesmo tempo. Então, como num gesto final de rendição, sumiu sobre as cobertas. Seus beijos tomaram caminhos mais secretos e ali no silêncio da madrugada, com o mundo adormecido ao meu redor, ele me levou ao limite de mim mesma. Mordi o lábio para tentar conter o som, mas por dentro eu gritava. Quando Dylan foi embora, a culpa me abraçou com força. Senti-me dividida como se tivesse traído algo sagrado. Não apenas a confiança dela, mas também a minha própria. Porque eu era, sim, o motivo de suas lágrimas. Mas eu não sabia como fugir dele. Dylan tinha esse poder de me desmontar. Quando se aproximava com aquele olhar, me despia. Quando falava meu nome como se fosse uma oração, eu me desarmava por completo. E tudo que eu queria era me perder nele. Meus beijos queriam ser só dele, meu corpo o reconhecia como um lar. Quando eu acordei, eu olhei o celular. Havia um áudio dele. Seu gosto ainda está na minha boca. Delícia. Meu corpo reagiu imediatamente, um calor conhecido percorreu minha pele. Desejei com uma urgência incontrolável aqueles beijos que sempre me levavam à beira da loucura. Na segunda-feira, tentei retomar minha rotina, como se nada tivesse acontecido. Dylan não ligou. Eu também não o procurei. Mas na noite de quarta-feira, a campainha tocou. Espiei pelo olho mágico. Era ele. Meu coração disparou. Enterrei o rosto na almofada, tentando resistir. Ele não desistia. Insistia na campainha. Meu celular tocou, era ele. Não atendi. Em seguida, mandou um áudio. Estou nu na sua porta. Nu? Como assim nu? Por que não abre a porta? Levantei hesitante e abri. Ele estava vestido. Senti um alívio estranho, misturado com uma ponta de decepção. Da próxima vez vou ficar nu de verdade. Eu achei que você estivesse. Então isso que te fez abrir a porta? Interessante. Dylan, como é que você entrou sem tocar o interfone? Estava na casa de um amigo, fazendo um trabalho da faculdade. Mas não resisti e vim te ver. Posso entrar? Hoje não, Dylan. Tentei dizer, mas era tarde. Ele entrou com uma tempestade catastrófica. Me abraçou, me beijou com urgência. Embora parecesse quase impulsivo, havia ternura no gesto. Eu cedi, como sempre. E em segundos ele já me despia com aquela fome que só ele tinha de mim. Não era só desejo, era a entrega de dois corpos que se reconheciam. Meus pensamentos se dissiparam quando ele me beijava, me tocava, me levava para um lugar onde o mundo inteiro desaparecia. Quando tudo silenciou, eu estava aninhada em seus braços, ouvindo o compasso forte de seu coração. Por que você faz isso comigo, Dylan? Isso o quê? Você me faz perder a razão. Eu me entrego sem pensar, eu não consigo resistir quando estamos juntos. E você acha que eu consigo resistir a você? Eu nunca senti isso por ninguém, Meg. Essa necessidade de te ter por perto, de te tocar, de te ouvir. Você é como algo que o corpo implora, mesmo quando a mente tenta fugir. Quando não te vejo, os dias passam vazios, mas quando te tenho assim, eu sou inteiro. E você, o que sente? Eu sinto vontade de você, um desejo que eu não consigo ignorar. É difícil ficar longe, eu não esperava me apaixonar, Dylan. Mas talvez já seja tarde demais. Você está apaixonada por mim? Talvez. Ele me beijou com delicadeza, como se aquele instante fosse eterno, e foi ali, naquele beijo leve e certo, que eu entendi. Eu não sabia o que era amor, mas com ele, naquele momento, eu soube. Eu não queria mais perder aquele Dylan que se despia, não só com roupas, mas também das armaduras. Eu amava aquele homem, sem medo de mostrar o que sentia. Você precisa contar a Liv. E depois? O que acontece quando eu contar? Ele sorriu como quem oferece o futuro com a promessa. Se você quiser, será minha namorada. Você nunca namorou, Dylan. Justamente. Mas se eu só desejo você, se tudo o que sinto agora nunca existiu antes,
É porque você é a mulher certa pra mim. Mas você ficou com outras mulheres, a Flávia, por exemplo. Era linda. Ah, Meg, por favor. Por que você ficou com elas? Porque eu estava tentando me convencer de que era o mesmo Dylan de sempre. Aquele que não se apega, que pula de um nome ao outro. Mas era mentira. Eu pensava em você o tempo todo. Ele fez uma pausa e me encarou profundamente. E quando você me deu aquele tapa na boate, eu soube. Soube que você era louca por mim, que estava com ciúmes. E por mais estranho que pareça, aquilo me deixou feliz, porque significava o que você sentia. Mas mesmo depois disso, você ainda ficou com outras. Esquece isso, Meg. Eu só quero você agora. Nos beijamos. Um beijo que não era apenas de desejo, era de entrega, de promessa, de recomeço. Dylan, O que? ele perguntou com aquele olhar que lia minha alma. Eu quero tentar uma coisa. Ele me olhou curioso, mas sem pressa. Quero fazer com você o que você faz em mim. Eu nunca fiz antes, eu não sei se vai ser bom. Então fui de encontro, para sentir o seu sabor. E quando eu vi seu suspiro abafado, aquele som grave e intenso, entendi que eu estava no caminho certo. Tem certeza que você nunca fez isso? Ele me puxou de volta para seus braços, me acolhendo com paixão. Deitou-me com delicadeza e, ao tentar me consumir por inteira, houve dor. Não era como nos filmes, não parecia tão simples. Dylan, não, por favor. Hoje não. Ele parou imediatamente, os olhos aflitos. Me desculpa, Meg. Tudo bem. Eu só não quero que seja assim. Ainda não. Eu entendo. Precisamos acertar tudo. Contar para a Liv. É o que eu mais quero, Dylan. Ele ficou comigo naquela noite. Dormimos na mesma cama. Nada mais aconteceu além de um abraço apertado que me embalou até o sono. Eu me sentia segura. E pela primeira vez em muito tempo, me sentia inteira. Ele era tudo o que eu queria. Tudo o que eu precisava. Tudo o que sempre faltou em mim.